Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o deputado estadual pelo PDT, Dr. Iglesias. Ele está em seu primeiro mandato como parlamentar após 39.804 votos nas urnas. Ele já foi também diretor do Socorrão 1 aqui em São Luís. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, John. Agradeço a você pela oportunidade, a TV Difusora pelo convite. É uma felicidade estarmos aqui no nosso primeiro resenha. Espero que de muitos. Quem é o Iglesias Moisés? É médico, mas como decidiu entrar na vida pública? A partir da observação realmente dos problemas do sistema de saúde pública, de uma vontade muito grande de querer fazer as coisas serem transformadas. Então, desde 2012, a gente vinha tentando fazer essa participação na política e finalmente agora em 2018 nós conquistamos essa vaga após uma luta intensa realmente nessa eleição. Não foi fácil, mas estamos felizes por ter chegado aqui. Você acha que a política ainda é o principal vetor de mudança, promover a qualidade de vida da população, mudar a situação em que ela vive hoje? Tenho certeza que sim. Eu tive a oportunidade de morar 6 anos em São Paulo, onde eu fiz a residência médica e o doutorado, e vi que ali a organização do sistema de saúde está muitos anos à frente ainda do que a gente tem aqui no Maranhão. Então isso despertou em mim o desejo de retornar para São Luís para que a gente pudesse fazer nossa parte, contribuir para a formação de um sistema de saúde mais humano, mais integral e cada vez mais acolhedor ao paciente, que isso é uma das coisas que a gente tem a maior preocupação. A saúde é um dos principais gargalos e problemas hoje que a sociedade vive. E o senhor, como parlamentar deputado, tem proposto muitas ações, projetos na Assembleia Legislativa, e um deles é a questão da Lei de Incentivo à Saúde. É claro que ainda está de posse do governo essa iniciativa, mas para que ela serve, de que modo pode, de fato, concreto, mudar a vida da população? Quando eu dei entrada em 2013 como diretor do Socorrão, a gente teve a oportunidade de realizar uma ação que foi muito elogiada por um contingente grande de pessoas, mas também houve críticas, justamente por conta de o poder público pedir à população que ajudasse. Então, o que eu fiz com essa iniciativa? A tentativa de legalizar, a semelhança da lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo à cultura, nós propusemos uma lei de incentivo à saúde, onde as grandes empresas, principalmente, conseguem destinar parte daqueles recursos que seriam para pagamento de ICMS, o Estado abre mão dessas receitas e faz com que esses recursos sejam aplicados em projetos de saúde, reforma de hospital, aquisição de equipamentos. É uma forma realmente da gente aumentar o financiamento do SUS, que a gente sabe que há 12 anos a gente está com uma tabela SUS congelada, e melhorar a assistência com essas ações. Por que os gestores, os prefeitos e governadores reclamam que o recurso não é suficiente para a saúde? Qual é essa conta? Qual é essa equação hoje da saúde, não só em São Luís, mas no estado, em todo o Brasil? Vivemos num país que ainda investe muito pouco em saúde, e quando faz o investimento termina investindo de forma equivocada. Investe pouco na atenção básica, as pessoas não ainda respeitam a figura do médico de família. A atenção básica é capaz de resolver até 90% dos problemas e evitar a progressão de doenças como, por exemplo, diabetes, que no começo, se você tem uma boa processo de assistência, um bom processo de assistência, você evita que ele se torne um amputado 5, 6 anos depois, que vai aumentar os custos para a sociedade sob forma de tratamentos diversos, previdência social, tudo isso aí. Então, além de gastarmos pouco, o pouco que gastamos mal. Então, medidas têm que ser feitas no sentido de dimensionar adequadamente os recursos para a saúde e garantir uma gestão eficiente dos mesmos. A saída é a atenção básica, a saúde básica? Com certeza. Eu pego um exemplo recente de um caso que teve uma criança na internet que precisava de um leito de UTI pediátrica. Nós temos um déficit aí de mais ou menos uns 300 e poucos leitos de UTIs pediátricas no estado. Mas por que a gente tem isso? A gente tem isso porque o pré-natal nosso ainda é realizado de uma maneira que é insuficiente. Para você ter ideia, apenas 25% dos municípios do Maranhão conseguem com que as mulheres que estejam realizando o pré-natal façam as 6 consultas que são necessárias. Então, isso aí mostra o quê? Uma falta de cobertura do pré-natal, uma falta de acesso, de orientação ao serviço de saúde, e também o que isso vira depois. Vira, por exemplo, um feto que se desenvolve com uma doença que não foi diagnosticada antecipadamente, que você, por exemplo, não consegue nem direcionar onde vai ser o parto. Ao invés de direcionar o parto para uma maternidade de alta complexidade, a mãe termina tendo seu filho no interior, e é óbvio que em uma cidade do interior não tem os recursos necessários. Qual que é a resultante disso? Mortalidade infantil acima da média, inaceitável para os padrões atuais. Então a gente está vendo aí o governador Flávio Dino com esforços para tentar reduzir isso. Por exemplo, teve a iniciativa do cheque gestante,
agora recebe 9 parcelas de R$100, 6 durante as consultas do pré-natal e 3 depois que a criança nasce, as consultas de pediatria. É uma iniciativa boa, mas ainda temos muito a fazer. Os prefeitos, principalmente, precisam, junto com suas secretarias municipais de saúde, realmente tomar as ações e garantir o atendimento, os serviços médicos para as mães das suas regiões. Apesar dos avanços, alguns avanços conquistados, mas muito se reclama, deputado, de que o atendimento ainda não é satisfatório. Nos socorrões, hospitais municipais aqui de São Luís, estaduais. O que fazer para solucionar essa demanda? Porque fala o seguinte, o socorrão de São Luís é porque atende uma demanda do interior. Explica pra gente o que acontece. Os municípios do interior recebem algum recurso? Os municípios do Maranhão, eles estão habilitados na gestão plena do sistema de saúde. O que é? É transferido o recurso diretamente do governo federal para o Fundo Municipal de Saúde de cada uma dessas cidades. Mas é claro que o recurso é pouco no sentido de conseguir, por exemplo, manter um hospital em ativação. Por quê? Porque o custo do hospital é muito alto. Uma unidade, por exemplo, como o Socorrão, ela custa aí perto de R$10 milhões por mês. Se você for colocar despesa com o pessoal, custeio, equipamentos, insumos, tudo aquilo ali, R$10 milhões. Então, assim, é muito recurso. Nem todas as prefeituras, atualmente, com essa divisão de recursos desse pacto federativo, tão injusto que 70% fica com recursos da União e 30% fica na ponta com o município, por exemplo, estados e municípios. Então, você vê que as coisas estão erradas. A gente precisa realmente fazer com que esse recurso chegue à ponta e que os gestores possam aplicar de maneira digna, eficiente esses recursos e garantir as ações. Para não que termine como hoje, você não ter o acesso a um profissional médico habilitado, gabaritado, capaz de ter uma estrutura ao seu redor que resolva esses problemas, e aí você ter esse envio constante que no tempo do Dr. Jackson o pessoal chamava de procissão de ambulâncias. Isso. Hoje não acontece mais uma procissão de ambulâncias, mas ainda há muitas ambulâncias realmente transportando pacientes do interior para o Maranhão. Uma dessas razões é a pouca efetividade ainda dos hospitais dentro do interior, a carência de especialistas, querendo ou não, hoje todo mundo quer ser tratado por um especialista, por um cirurgião vascular, o seu problema torácico tratado por um cirurgião do tórax, um problema na tireoide operado pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Todo mundo quer o acesso ao melhor atendimento possível, e hoje nós ainda superdimensionamos isso aqui na capital. Mais de 50% dos médicos do Maranhão estão aqui dentro da ilha de São Luís. Então, esse aí é um paradigma que, com o tempo, novas turmas se formando, novos profissionais sendo colocados no mercado, vai forçar, pela própria dinâmica do mercado, a ter uma regionalização, uma concentração maior desses profissionais a partir das cidades polos do interior, que a gente sabe quais são essas grandes cidades. O governador Jackson Lago, ele propôs construir socorrões, hospitais, grandes hospitais, em cidades estratégicas, construir em Presidente Dutra. A solução ainda é isso do que construir um hospital em cada cidade? A solução ela é uma solução de múltiplas facetas, é uma solução que aumenta financiamento, uma solução que qualifica o gestor público, a solução é uma solução que distribui melhor os médicos nas regionais, é uma solução que passa pelo fortalecimento das carreiras dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, bioquímicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, todos esses trabalhadores da saúde, a partir do momento que eles estiverem bem distribuídos e com suas carreiras fortalecidas, a gente vai ter uma guinada radical na qualidade do atendimento aqui dentro do Maranhão, que é tão necessário. Nós ainda temos pacientes ainda com que morrem sem motivos muitas vezes. Não era para a pessoa ir tão precocemente, a gente ainda tem essa tristeza muitas vezes de dar uma notícia ruim para a família por incapacidade às vezes da gestão local da saúde fazer a assistência adequada. Qual é a sua ideia, a sua proposta, por exemplo, para valorizar o médico, valorizar o enfermeiro, ou seja, que hajam aí os profissionais sejam também aí inseridos dentro desse processo. É claro que precisa de recursos, é claro que precisa de investimento, mas também tem que se olhar para o lado humano desses profissionais. O que o senhor defende, por exemplo, na questão dos médicos? Valorização. Valorização é apenas salário? Nunca.
Foi feita uma pesquisa recentemente que mostrou que dentro do ambiente de trabalho, 40% da nossa satisfação está diretamente relacionado à questão salarial, ou seja, não é tudo o salário no ambiente de trabalho. É uma política de valorização salarial, óbvio que é necessário, uma melhoria das condições de atendimento, de qualidade de fixação. Por exemplo, você vai no hospital, muitas vezes o médico não tem um local para ele colocar as coisas dele, um armário para guardar suas coisas, levar um lanche para poder comer no plantão, ter uma qualidade aí de um banho durante o plantão, que a gente entra em contato com secreções, com sangue, muitas vezes há acidentes que sujam roupa, tantas situações que tem segurança dentro do plantão. Não são raros os casos de assaltos a hospitais, a profissionais, a médico apanhando no plantão de acompanhante de paciente muitas vezes. Então, são todas as situações que fortalecem a carreira, a satisfação do profissional no trabalho. Com a enfermagem, a mesma coisa, com todos os outros profissionais, melhorar salário, melhorar qualidade de trabalho, valorizar, as pessoas saberem ali que dentro de uma organização o trabalho é recompensado, é reconhecido. Eu acho que isso aí é o principal. Além dos médicos, claro, os enfermeiros. E o senhor defende uma carga horária de 30 horas semanais. Por qual motivo seria, ou seja, o senhor acha que seria uma forma de possibilitar que esses profissionais atuem em diversas áreas, em diversos lugares, é isso? Na verdade, o que a gente busca hoje é uma enfermagem mais bem remunerada. De fato, a exceção, por exemplo, ali da EBSER, que é federal, o vínculo, e no SARA, onde os enfermeiros eles têm um salário maior, na rede, tanto na rede particular quanto nas demais unidades dos municípios do Maranhão e a capital São Luís, incluído, o salário médio do enfermeiro é em torno de R$2.000, R$2.500. Para um profissional que tem essa magnitude de importância, é muito pouco. Um técnico de enfermagem, que é aquele profissional de enfermagem que todo dia está dando assistência, troca o curativo, troca o coletor de sonda, escuta as reclamações do paciente, leva para a enfermeira. Pessoa dessas vezes, na prefeitura, ela está ganhando um salário mínimo em muitos locais. Então a gente está remunerando muito pouco essas pessoas. Hoje a gente sabe da dificuldade das pessoas viverem com um salário mínimo. Um salário mínimo hoje para mim é indexação para a gente saber que ele existe, mas você viver hoje com um salário mínimo é extremamente complicado. Então esses profissionais realmente merecem ter suas carreiras valorizadas, valorização salarial, valorização do ambiente de trabalho, acabar com essa coisa do assédio moral que é tão forte ainda nos nossos hospitais, principalmente hospitais públicos, é muito forte. A gente tem que ter uma cultura realmente de respeito mútuo entre os profissionais, que a gente construa uma saúde melhor a partir de um grande pacto de entendimento em prol da saúde dos pacientes. O senhor atua como médico, ainda exerce a profissão e sabe da realidade dos hospitais públicos, não só do Maranhão, mas como do país. E muita gente que nos assiste agora, em diversos cantos do Maranhão, tem enfrentado essa dificuldade no atendimento. Eu sempre gosto de ressaltar isso. O que fazer, por exemplo, hoje nós temos um novo presidente, um novo ministro da Saúde, e não se sabe mais ou menos qual é a política que eles têm em mente para que possa melhorar isso. Mas na sua avaliação, o que precisa ser feito hoje para que a população não padeça tanto nos hospitais, não demore tanto para ser atendido, marcar uma consulta, para ser, digamos assim, seja atendido pelo médico? É muito tempo, às vezes você marca uma consulta e demora muito tempo para ser atendido pelo médico, a pessoa até lá pode até falecer. Como mudar esse sistema hoje no estado e no país, deputado? Eu vivencio isso todos os dias quando eu atendo como médico. Paciente que está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer uma cirurgia de vesícula. A gente ainda faz aqui no Maranhão, até na capital, nos hospitais, cirurgia de vesícula por corte. Desde 1998 tem no Brasil a técnica de videolaparoscopia. Isso. Que alguns chamam de cirurgia dos furinhos, cirurgia a laser, que é uma técnica muito mais eficiente, com menos dor. O paciente volta a trabalhar, dentro de 1 semana ele está trabalhando normalmente. A gente tem uma dificuldade de acesso. Os hospitais que tem aqui ainda no Maranhão são muito poucos. Eu aproveito aqui até para dar uma notícia positiva. Viemos de Brasília há mais ou menos 10 dias, a gente teve compromisso do senador Everton Rocha de destinar uma emenda
de R$300 mil para que a gente pudesse fazer a aquisição de um equipamento desse de videolaparoscopia, de cirurgia minimamente invasiva, para o Hospital da Mulher, para que a Prefeitura possa, a partir da compra desse equipamento, realmente realizar essa cirurgia por laser, por vídeo, que é como a população conhece o procedimento. Então a gente pensa o tempo todo em formas de melhorar, mas para melhorar hoje, no sistema de saúde é necessário investimento, aporte financeiro. Infelizmente, a gente está aí nesses 4 últimos anos vivendo uma crise financeira intensa e não há uma perspectiva grande de melhora no curto prazo desse quadro. Então, por isso que quando a gente propõe, por exemplo, uma lei dessa, lei de incentivo à saúde, é para buscar dinheiro de alguma forma, dinheiro de onde quer que seja, e garantir que esse dinheiro chegue onde deve ser aplicado, na ponta, no atendimento, no cara a cara com o paciente, na reforma do hospital, do posto de saúde. Esse é o nosso trabalho, a nossa batalha do dia a dia, é melhorar esse sistema aí que anda tão combalido, que é o SUS, aqui no estado do Maranhão. Mas dentro desse contexto, dessa temática de gestão, o senhor avalia que o modelo SUS ainda é o mais eficiente, ainda é o mais exitoso, ou o senhor acha que deve mudar? É um patrimônio dos brasileiros, realmente. A região sudeste, por exemplo, entre 50% e 60% dos brasileiros usam o sistema. Aqui no Maranhão, a gente tem mais de 90% da população usuária do sistema. Então, nós aqui, da região nordeste, essa transição meio-norte, nós somos extremamente dependentes do sistema. Por quê? Porque nós temos uma população que a média é de um salário mínimo para baixo. A grande maioria da população do Maranhão ganha de um salário mínimo para baixo. Um plano de saúde mais barato que tem hoje é R$200. Então, as pessoas que ganham pouco, elas são dependentes do SUS. E, conforme previsão na Carta Constitucional de 88, na Lei 8.080 do ano de 90, essas leis aí que criaram, obviamente, a previsão do Sistema Único no SUS na Constituição e a própria lei do SUS, que é a 8080 de 1990, são leis realmente que devem ser cumpridas para garantir acesso universal, de qualidade e absolutamente gratuito. A gente tem, por exemplo, quando escuta notícias de cobrança de atendimento em um hospital da rede pública, denunciar, combater essa cultura de jeitinho, de aproveitamento de brecha, de favorecimento pessoal e, principalmente, de exploração dos mais pobres. Você tem um projeto interessante, que é o botão do pânico para ônibus intermunicipais. Já uma iniciativa dessa aqui, é uma lei municipal em São Luís, mas o senhor quer que se estenda para todo o estado. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para aqueles que nos assistem agora. Isso é importante, é uma medida que favorece, obviamente, a denúncia do crime. Quando estiver acontecendo, vai estar ali na plaquinha do ônibus piscando um alarme que chama a atenção, coloca lá emergência. Isso aí, obviamente, aciona o sistema policial para que ele atue de maneira rápida para prender o indivíduo que esteja cometendo um crime naquele momento. É uma medida que foi adotada em Belo Horizonte, no transporte municipal, reduziu 75% dos assaltos a ônibus. Então, assim, medida extremamente eficaz. Ela já existe em nível municipal aqui em São Luís, porém não foi colocada em prática ainda nos ônibus, e a gente já fez a proposição para que os coletivos intermunicipais, o próprio Expresso Metropolitano é um desses ônibus aí que pode ter o botão de pânico, e os transportes intermunicipais no estado diverso, entre as cidades no Maranhão, elas possam realmente ter esse dispositivo que garante segurança extra aos passageiros. Isso, deputado, outro tema importante além da saúde é segurança pública. No Maranhão, claro que os índices diminuíram, mas a violência ainda é muito explícita. E hoje, uma das principais bandeiras do presidente Bolsonaro foi a questão da segurança. O que o senhor entende hoje de segurança pública? Qual a sua avaliação para que possa aí diminuir a criminalidade, diminuir os índices de violência? O senhor acha que são políticas públicas como a educação? O que o senhor pensa em relação a isso? Eu acho que você deve dividir o problema. Existe a resolução imediata do problema, que é o quê? O policiamento com caráter repressivo. Mas as ações repressivas, elas têm de ter inteligência. Inteligência é o quê? Como se combate o crime com inteligência? Com informação. Por isso que nós fizemos a proposição de um projeto também que paga a recompensa às pessoas que prestarem informações criminais aos inquéritos que sejam acompanhados aí pela Secretaria de Segurança Pública. Isso vai fortalecer as ações de inteligência
inteligência e combate ao crime. Óbvio, mais policiamento na rua, importante, o contingente policial do Maranhão ainda é pequeno perto das necessidades que temos. E isso já foi melhorado neste governo e eu tenho certeza que vai melhorar mais. Mas precisamos também de ações de inteligência na nossa polícia. Essa lei é importante, mas nada acontece quando a gente pensa em longo prazo sem educação e oportunidade de emprego. Você consegue realmente combater criminalidade quando você dá oportunidade às pessoas para que elas realmente trabalhem, tenham um sustento adequado, cuidem de suas famílias, de suas vidas e não queiram fazer mal a outras pessoas, né? Muitas das janelas para o crime são abertas realmente com a falta de oportunidade, mas não é por isso que a gente vai dizer, o problema de hoje vai ser combatido imediatamente com a educação. Não, a gente está pensando em longo prazo com a educação, no médio prazo com as ações de inteligência e combate ao crime com o fortalecimento das nossas polícias. É um projeto ainda, o governador já avaliou, ele acha positivo, negativo, como é que ele olha isso e em que momento isso deve funcionar, deve ser colocado em prática? Eu enviei o projeto como anteprojeto por indicação, porque como envolve pagamento de valores e tudo que é valor, você cria despesa para o Estado, ele tem que ser apresentado pelo Executivo, pelo governador. Então enviei como anteprojeto para a Casa Civil e ele, acredito que semana que vem, deve enviar a mensagem do projeto para a Assembleia Legislativa para que a gente possa votar e que posteriormente ele sancione e a lei realmente entre em prática para a gente cada vez mais poder lutar com armas de inteligência contra o crime no Estado. Nós temos a Polícia Militar, nós temos as forças de segurança que às vezes prendem o cidadão, o meliante, né, e depois solta. E ele é reincidente várias vezes, ou seja, há brechas na lei e que devem ser revistas dentro do nosso Código Penal, por exemplo. O senhor é defensor dessa tese, o que o senhor pensa em relação a isso, em relação a essa mudança da lei, já que nós temos aí um projeto do anticrime do Sérgio Moro, se o senhor concorda e qual a sua observação em relação a isso? Eu tenho algumas ponderações a fazer, principalmente sobre esse pacote do Moro, mas farei após a reflexão aqui. Isso. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que o sistema judiciário brasileiro, ele é um sistema que não alcança quem ganha mais de 5 salários mínimos. E muito disso que ele fala é verdade. Nós temos ainda, justiça no Brasil ainda é para pobre, ainda é para preto, ainda é para favelado. Infelizmente. Então, há de haver uma revisão, não só do Código Penal, o que o Sérgio Moro está criando aí com esse pacote anticrime, é um regramento penal mais forte, obviamente, mas que também dá situações como, por exemplo, quando ele exclui praticamente, ele gera um excludente de licitude para a legítima defesa de um policial ou de uma pessoa que teve uma briga com a outra e se sentiu ameaçada. Você pode estar dando um cheque em branco também para a polícia matar de maneira desgovernada. Licença para matar. Licença para matar. Então isso é perigoso. Eu acredito que a gente realmente tenha que ter um reforço do judiciário. Nós estamos com o judiciário aí julgando processos de 10 anos atrás ainda, uma fila de processos imensa para serem julgados, pessoas que vão para a cadeia e ficam sem o julgamento, uma sentença condenatória definitiva, ficam na cadeia na preventiva e não tem um julgamento final. E, por exemplo, que você falou aí, vai preso, mas vai para a delegacia. Da delegacia, ele precisa ter o julgamento para que ele possa cumprir a pena e o julgamento não vai. Nós vivemos num estado em que mais de 90% dos crimes violentos não são solucionados. Não são solucionados por quê? Porque não tem aparato policial dimensionado para o tamanho da demanda na ponta, não tem judiciário eficiente para gerar em tempo as demandas e você não tem acesso do pobre à advocacia, que é o pior de tudo. A gente, por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos defensoria pública em só 30% das comarcas. Nós temos um déficit aí de quase 400 defensores públicos no estado. Ou seja, você tem um presídio numa cidade, mas não tem um advogado para dar assistência a quem está ali. Porque, às vezes, você está condenando um ladrão de galinha e está mantendo ele preso num presídio do interior e um estelionatário está solto aqui, dando continuidade aos seus crimes. Por quê? Porque existe justiça ainda neste país apenas para pessoas que não têm condição de pagar assistência jurídica particular, pagar advogado. Então,
Há necessidade de reforçar a defensoria, é uma das formas, você melhorar a própria gestão do judiciário, acelerar esses processos, os julgamentos e dar início a efetivo cumprimento das sentenças. E óbvio, com os presídios cada vez mais sendo polos de reabilitação. Nós não podemos jamais caminhar para trás no que está sendo feito hoje, de melhorar a gestão dos presídios, o tratamento dado àqueles que estão ali cumprindo suas penas e a possibilidade de ressocializá-los. A gente tem que fazer com que as pessoas realmente tenham uma segunda chance, quem merece segunda chance. E isso ele demonstra geralmente num cumprimento de pena, sem incidentes dentro do cumprimento de pena, e dá oportunidade para que as pessoas retornem para a sociedade para serem realmente reintegrados. Isso a gente infelizmente não tem hoje. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Hoje eu acredito que sim, diante do que a gente tem enfrentado aí no Brasil, mas que fosse colocada para crimes de maior potencial ofensivo, principalmente para os crimes hediondos. Eu acho que a redução da maioridade ela pode ser válida. Hoje não tem como você dizer que entre 16 e 18 anos você tem uma ausência de consciência aí que não lhe permita pagar pelo delito que você cometeu. Eu acredito que hoje, para esses crimes de maior potencial ofensivo, possa sim pensar numa redução da maioridade penal. Nós temos aí a possibilidade de contratação imediata ou não de 1.800 policiais militares, que seriam os tais excedentes. O senhor é a favor dessa causa? O senhor tem ali na Assembleia defendido isso? O debate que eu faço referente à admissão de pessoal hoje no governo do Estado, ele é responsável. Diferente do que alguns parlamentares têm feito, que é utilizar a boa-fé dessas pessoas que estão esperando as vagas para explorá-los politicamente. Nós defendemos o diálogo. O que é isso? É que as pessoas que estão aguardando a chamada, elas sejam informadas da dificuldade financeira do Estado e que a gente sente para realmente fazer um cronograma de admissão dessas pessoas, porque fato é que essas pessoas vão fazer um bem à segurança pública do Estado, porque nós temos carência de policial. Nós precisamos de um policial, aí o ideal é um policial para 250 habitantes. Hoje o que nós temos? Um policial para 700 e poucos habitantes. Então estamos muito longe ainda do efetivo policial que a gente precisa. Porém, a gente não pode dizer, governador, admita imediatamente essas pessoas. Por quê? Porque o Maranhão está no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E quando chega a esse ponto, você é proibido por lei de contratar pessoas, de dar aumento e de fazer loucura com o orçamento do Estado. Você tem que ter responsabilidade. Qual é o caminho? O caminho é o quê? Nós aguardarmos essa recuperação econômica, essa arrecadação do Estado melhorar. Daqui no mês de maio sai o relatório fiscal do Maranhão, onde a gente já espera uma melhora na receita corrente líquida do Estado, que vai permitir com que a gente avalie de maneira prudente, responsável, ética, sem jogar para a plateia a condição de admitir esses 1.800 policiais, as pessoas do concurso da Polícia Civil que tem para ser chamadas, os técnicos da AGED que tem para ser chamados, as pessoas que realmente virão para somar com o povo do Maranhão, mas com responsabilidade, sabendo como o Estado está. O Estado tem dificuldade financeira hoje, mas eu tenho certeza absoluta que nós iremos atravessar essa crise rumo realmente a um equilíbrio financeiro e a um Maranhão cada vez melhor. O senhor defende, por exemplo, que 20% das vagas em concursos da PM e bombeiros seja para egressos de escolas militares. Por qual motivo, deputado? Isso não seria uma certa, digamos, segregação? Ou não deveria ser universal? Por que o senhor defende essa cota para esses alunos de escolas militares? Provavelmente, esses egressos dessas escolas militares vão ser mais preparados dentro da corporação. Por quê? Porque a própria nota de corte da maioria dessas escolas militares tem sido maior. Proporcionalmente, você tem, por exemplo, nota 3.7, a nota média aqui nossa do Maranhão, teve escola com 6.2, escola militar. O Tiradentes, por exemplo, o 2 de julho, são escolas que tiveram notas excepcionais aí na avaliação das escolas. Então, creio que esses alunos realmente eles vão vir já de um processo de disciplina militar nessas escolas e vão se adaptar de uma maneira muito mais fácil à corporação quando realmente eles passarem nos concursos da PM do bombeiro. Por que as escolas militares
elas têm resultados tão positivos hoje na educação brasileira? Você sabe que essas escolas militares, elas agregam duas figuras, que é a figura do professor de sala de aula, mas do tutor também, que geralmente é um policial militar. Esse tutor, ele ensina a disciplina, tem um contato com esses alunos de uma maneira muito próxima e termina estimulando esses alunos a desenvolver a disciplina para o estudo. A gente sabe que estudo é uma questão de cobrança e muitas vezes aqui no Maranhão principalmente nós temos aí as crianças que não têm seus pais dentro de casa, são filhos de pais que eles não vêm durante o período diurno. Quando você tem alguém mais próximo ali na escola, um tutor, uma pessoa realmente se preocupando, estimulando, cobrando ativamente, você desenvolve ali uma cultura de ensino, uma cultura de dedicação em que o aluno realmente ele vai melhor, porque processo ensino-aprendizagem é isso, não é só professor em sala de aula, é o fora de aula, é como você está sendo acompanhado fora que vai definir realmente que tipo de aluno você vai se tornar. O ex-ministro da Educação falava, né, em reeditar aí os livros em relação ao golpe militar de 64. E outros problemas envolvendo também a questão de filmar alunos ali cantando o hino nacional, ou seja, algo aí que remete a metodologias do militarismo. Qual o caminho hoje para a educação no país? Nós temos ainda, claro, que o Brasil continua bem abaixo em relação a outros países no quesito educação, avanço na educação. Como é que o senhor avalia isso no sentido de melhorar até os índices do próprio Estado do Maranhão na educação? Qualificação profissional, qualificar cada vez mais os nossos professores, melhorar a infraestrutura das nossas escolas, o acesso a instrumentos de pesquisa, você ter imersão, de repente, aí um contato com próprios representantes do mercado de trabalho, para que essas crianças entendam o que tem lá fora. Muitas vezes um aluno ele termina o ensino médio, ele não sabe o que ele vai ser da vida. Ele chega na faculdade, pior ainda, porque você termina às vezes uma graduação e não tem a mínima interação com aquela profissão que você escolheu. Então, existe ainda no Brasil, e contrasta completamente com o modelo americano, por exemplo, você no Brasil não tem uma imersão naquilo que você escolheu para fazer. Nos Estados Unidos você tem um ensino que as pessoas estão constantemente ali em pesquisa de campo, fazendo trabalhos de intervenção na sociedade, contextualizando suas matérias, e a gente ainda tem um ensino aqui que é firmado na relação professor-aluno dentro da sala de aula, no modelo de aula de 50 minutos, que os estudos mais modernos aí de neurociências eles estão mostrando que não é mais eficaz. Por quê? Porque o aluno hoje, ele ficar 50 minutos em contato com uma matéria faz com que ele depois não queira pesquisar sobre ela. Tem, por exemplo, modelos aí de aulas de 15, 20 minutos, que você passa o conteúdo rapidamente e faz do aluno uma cobrança para que ele pesquise sobre o tema e desenvolva aquelas ideias em cima daquilo. Então é um modelo de educação muito mais aberto, muito mais inclusivo, que tira o aluno da obrigatoriedade de estar na sala de aula e enriquece o aprendizado dele, fazendo uma formação muito mais contextualizada, com um profissional muito mais apto a participar das dificuldades do dia a dia do ambiente de trabalho. O senhor acha que é válida essa proposta de não ter mais o acompanhamento do professor, da escola em relação aos alunos? Eles chamam isso de homeschooling. O que é isso? Aprendizado dentro de casa, tutorado pelos pais. A maioria hoje dos lares brasileiros, por exemplo, 60% dos lares brasileiros hoje, eles não têm a figura de um pai. É uma mãe que trabalha e ainda dá assistência aos filhos à casa, que obviamente não tem tempo de acumular mais tarefas do que já tem. Então, assim, é um olhar completamente míope hoje no Brasil você falar em querer reverter um status educacional ainda tão deficitário. No Maranhão, por exemplo, nós temos 26% de analfabetos funcionais. São pessoas que não conseguem entender um texto a partir da terceira linha e oferecer, ao invés de uma escola, um professor preparado, falar em homeschooling. Para mim, assim, é uma obscenidade esse tipo de medida do governo Bolsonaro ser cogitada. Educação, por exemplo, básica. Nós temos aí, claro, que saber que hoje os grandes problemas, o gargalo dos alunos ainda é a educação básica, ou seja, lá no início da sua educação escolar. Qual a sua proposta, o que o senhor defende em relação, por exemplo, a esse ensino básico
aqui no estado do Maranhão. Teve uma decisão recente aí que vai fazer uma compensação aos municípios para investimento na educação. Você deve ter visto essa matéria. Foi um repasse aí da ordem de bilhões. Só no Maranhão aqui entraram dezenas de milhões de reais para as prefeituras para investirem em ações de educação. Eu defendo ampla e restrita aplicação desses recursos para melhores escolas, para melhores professores, para que tenhamos melhores alunos e melhores cidadãos para a nossa sociedade. É isso que a gente tem que investir na base. Parece muito contraditório a gente falar que tem que investir mais na base, mas o Brasil é um país de contradições. A gente investe muito mais hoje no estudante universitário do que numa criança aí. E a gente sabe que a formação da criança, aquilo que ela vivencia, experiencia até os 7 anos de idade, é o que vai definir como vai ser a vida dela toda. Então, precisamos superdimensionar hoje os investimentos no ensino fundamental para que nossas crianças lá na frente não tenham todos esses problemas de aprendizado, esses problemas de socialização e tantas dificuldades que a gente tem no Brasil, um país de 60 mil assassinatos por ano, mata mais do que muito país em guerra no Oriente Médio. Isso é um absurdo. Deputado, o senhor tem feito ali ações inéditas enquanto deputado estadual. E uma delas é a realização de concursos de projetos para o seu gabinete, ou seja, é uma iniciativa inédita no sentido até de que o cidadão possa participar mais do seu mandato, não é isso? Isso. Nós tivemos as inscrições abertas do dia 15 ao dia 22 de abril. Agora já estamos na fase de análise dos projetos de lei. O que é a ideia desse concurso? Isso. É favorecer a participação dos estudantes da universidade na Assembleia Legislativa, aproximar o cidadão comum lá da ponta, o que vivencia os problemas no dia a dia do parlamento. Então, quem fizer o projeto de lei mais bem preparado, com uma ideia inovadora, que não seja cópia de projeto nenhum, não seja cópia. Chega de Ctrl-C, Ctrl-V, nessa cultura de Ctrl-C, Ctrl-V nas coisas, a gente vai conseguir realmente essa aproximação. A gente tem certeza, será o primeiro de muitos movimentos de aproximação do parlamento estadual com a sociedade civil organizada. E como deputado, é muita cobrança? Como é que tem sido esse diálogo com a população aqui em São Luís do Maranhão? A gente fica feliz de dialogar com a população e seus representantes, suas lideranças que nos procuram muitas vezes nos gabinetes. Participamos de audiências públicas com setores sociais diversos, com demandas específicas, e eu tenho certeza, essa nossa participação junto à sociedade só vai se avolumar, intensificar daqui para frente. Você também tem ali participado de projetos de votações e de sessões polêmicas. Uma delas é em relação ao empréstimo para pagamento de precatórios. Um empréstimo, algo no montante de cerca de 600 milhões, se eu não me engano. Esse empréstimo, segundo o governo do estado, seria para esses pagamentos precatórios que teriam sido deixados pelas gestões anteriores. Isso está na CCJ. Comissão importante, Comissão de Constituição e Justiça, muito importante naquela casa, e o senhor é responsável por analisar esse parecer. E qual é o parecer que o senhor vai dar em relação a isso? Na CCJ é um parecer de admissibilidade constitucional. O que isso quer dizer? Sim. Se a lei do empréstimo ela está em conformidade com a Constituição estadual e a Constituição federal. O empréstimo, do ponto de vista constitucional, ele é legítimo. Assim como do ponto de vista do mérito, ele é uma coisa boa para o Estado. Por quê? Porque hoje, por conta de não pagamento dos precatórios, praticamente entre 2011 e 2014, nós acumulamos quase R$500 bilhão em dívidas. E 96,5% desses precatórios, eles são precatórios alimentares. O que é isso? Precatório de salário. Gente que tem diferenças salariais a receber, gente que precisa receber o seu dinheiro. E nada mais justo, e é uma obrigação legal do governador do estado pagar os precatórios. Tem uma coisa boa ainda, se esse empréstimo sair, que é a possibilidade de quitar os precatórios com desconto ainda. Muita gente espera, às vezes, 10 anos para receber um precatório. Com esse empréstimo, caso esses 623 milhões de reais caiam em conta, a Emenda Constitucional 99/2017, que fez esse novo regime de precatório, que possibilitou que empréstimos bancários por instituições oficiais federais fossem feitos para esse pagamento desse fim, vai
permitir que nós quitemos metade desse valor, desses 623 milhões, com 40% de desconto. Quem quiser resolver seu precatório, entra numa fila de negociação com desconto. Ou seja, 623 milhões de reais vai permitir quitar quase 830 milhões de reais. Vai resolver de uma vez só 66,7% do problema de precatórios do Estado do Maranhão. E pagar precatório é obrigação do governador. Por quê? Porque senão o Tribunal de Justiça pode até sequestrar recursos do Estado para esse pagamento, porque é obrigação legal, então o governador tem que pagar. E ainda deixa o Maranhão aí, caso não fosse cumprido, à mercê ainda de uma intervenção federal, num cenário mais pessimista. É óbvio que não vai chegar até esse ponto, mas do ponto de vista legal, poderia acontecer, caso a gente realmente não fosse resolver. E trocando em miúdos, às vezes falar em empréstimo assusta, mas o empréstimo hoje vai trocar uma dívida. E qual é essa troca? Hoje o governo deve às pessoas que eles estão aguardando para pagar os precatórios. Mas, posteriormente, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir ficar devendo o banco com uma taxa de juros pequena num prazo muito maior. Então, como a gente, com esse recurso, vai poder quitar metade dos precatórios com desconto, nós vamos conseguir resolver muita coisa com menos dinheiro. Então isso gera economia para o Estado. Não esquecendo de lembrar que quando você bota 820 milhões na mão do cidadão que está esperando receber, isso volta como impostos de ICMS que a pessoa compra um carro, volta como ISS para o município de serviços que as pessoas passam a consumir, pessoas que pagam suas dívidas com o sistema bancário também, é tudo recurso que entra e aquece a economia. Então não tem nada de absurdo. Hoje o Maranhão está em 54% da relação entre dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida. Você poderia estar em 200%. Nós estamos muito longe ainda do máximo que a gente teria para fazer em termos de contrair empréstimo. Então não vai colocar as finanças estaduais em risco. Ao contrário, vai gerar vantajosidade, porque vai pagar pessoas que estão esperando aí. Tem precatório de 2014 ainda para ser pago, pessoas que estão na fila para receber seus recursos. Vai fazer com que 623 milhões de empréstimo pague 830, então vamos quitar mais precatórios por conta do desconto que a própria emenda constitucional 99 permitiu e vamos resolver muita coisa, deixar de ter, por exemplo, recursos que poderiam ir para custeio de ações de saúde ou para pagamento de outros serviços do Estado, sejam gastos para pagar precatório. Então, nada melhor nesse momento do que garantir esse empréstimo. Hoje o senhor está no PDT, que é um partido da base do governador Flávio Dino, mas com essa postura na Assembleia, a postura de independência, de votar aquilo que é bom, de ser contra aquilo que é ruim, qual a postura do deputado Iglesias em relação hoje ao governo, à base do governo, ali na Assembleia? Quem fala em independência, muitas vezes ele se perde. Por quê? Porque ali é uma casa de iguais. Ali é uma casa onde as pessoas, para aprovar suas leis, elas precisam estar em grupos. Por quê? Porque você precisa de 22, dependendo de 26 votos para aprovar uma lei de sua iniciativa. Então você não pode almejar ser independente do ponto de vista do parlamento. Ali você anda com as pessoas e convence essas pessoas a comprarem suas causas também. Então não tem essa pretensão de dizer sou independente. Eu sou fiel à minha consciência, óbvio. Jamais entrarei numa votação ou numa causa que não seja em prol a ser favorável ao povo do Maranhão. Até porque o nosso mandato foi conquistado com o nosso trabalho. Não ganhamos, não utilizamos estruturas públicas, máquina pública, não tive estrutura de secretaria, tive muito trabalho, tive uma família que me ajudou, tive amigos que me ajudaram, caminharam junto comigo e uma equipe extremamente dedicada a conquistar o resultado que nós conseguimos, que foram 39.804 votos dignos, suados e que serão recompensados e honrados todo dia ao povo do Maranhão pela confiança. Há bastidores que contam que alguns deputados estão insatisfeitos com o governo por conta do não pagamento de emendas parlamentares. Eu lhe pergunto, o senhor é a favor da emenda impositiva? A gente sabe do cenário de dificuldade econômica que o Estado hoje tem, mas há uma necessidade de preservar a semelhança do que aconteceu na esfera federal e o que acontece hoje no município de São Luís, em que as emendas já são impositivas, que as emendas realmente sejam pagas. Porque posso falar por mim,
digo por mim, Sim. tenho a vontade de direcionar uma emenda para o Hospital Deonora Belo, para o Hospital da Mulher, para comprar um equipamento, de direcionar um sistema de abastecimento de água para uma comunidade que eu visitei durante a minha campanha e que preciso mostrar serviço sob pena de ser considerado meu trabalho não eficaz. Então precisamos, enquanto parlamentares, dar essa resposta e é natural que a emenda impositiva seja uma dessas ferramentas. Garantir que os deputados realmente tenham a sua autonomia parlamentar preservada e possam votar realmente os projetos de interesse do povo do Maranhão. Deputado, outro projeto seu de iniciativa sua é regulamentação e incentivo de criação de startups. Como é que está esse andamento desse projeto? Esse projeto está em fase final de redação, de discussão. Quando iniciamos um projeto, os projetos eles não são gestados apenas dentro do gabinete nosso em desconexão com a realidade. A gente gosta de conversar com pessoas que têm experiência maior do que nós nisso. E há pessoas, por exemplo, conversamos essa semana com a Junta Comercial do Maranhão, acharam um projeto excelente, mandamos o projeto para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também, estamos esperando sugestões, discutimos com um grupo de jovens empreendedores no Espaço Black Swan na semana passada para pegar alguns direcionamentos de como poderíamos ajudar. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma lei que tenha eficácia plena, que ela alcance a ponta as pessoas que precisam. Não adianta eu chegar ao final do mandato e colocar lá produção legislativa, 200 leis com 199 dispositivos ineficazes. A gente não precisa disso. Nós não precisamos de números, nós precisamos de efetividade de ações e tenho certeza, esse do primeiro ao último dia do mandato vai ser o nosso foco, o nosso objetivo. Quais as iniciativas que o senhor tem em mente, por exemplo, no sentido de ajudar o governo, projetos, iniciativas de oferecer emprego hoje para aqueles hoje que não têm um rendimento, não estão conseguindo arrumar um trabalho? Qual a proposta do deputado Iglesias? Hoje a gente tem duas situações no Maranhão. Uma é o desemprego, o índice de desemprego em torno de 17%, ou seja, 5% maior do que no Brasil, óbvio. E a geração nem, que é nem estuda nem trabalha, que 1/3 dos nossos jovens hoje estão nessa geração. Então nós temos que criar condições, e isso é um papel que o Executivo lidera, como formador de políticas públicas, mas que o Parlamento ajuda como? Com leis que melhorem as ações, com a facilitação dos projetos que são bons no Maranhão dentro da Assembleia e com a permanente diálogo com a sociedade. O parlamentar é um representante do povo e do povo tem que estar próximo, ouvindo as necessidades para que possa chegar junto ao Executivo e ser voz dessas pessoas, levar essas demandas. E aí o Executivo age como um ente realmente líder nesse processo, mas com a supervisão, a fiscalização clara do Legislativo e nossa parceria para o que for bom sempre. Deputado, o senhor é jovem e nós temos hoje muitos jovens que estão aí, como você falou, nem estuda e nem trabalha. E muitas das vezes são alvos e presas fáceis das drogas, da criminalidade, principalmente na capital maranhense e no interior também, claro. Há essa parcela de jovens que precisam de um olhar especial, de uma atenção especial do poder público. Como ajudá-los, deputado? Como ajudar esses jovens hoje? De que forma o poder público pode aí estar, digamos assim, auxiliando esses jovens no sentido de que eles não possam aí ficarem, digamos assim, ociosos, mas que participem mais, por exemplo, de iniciativas que possam, de cursos de capacitação, de oferta de trabalho, de emprego. Como é que o senhor pretende ajudar nesse sentido? Você atua nessas situações vindo de ambas as pontas do problema. Uma das pontas soltas qual que é? A atividade econômica do próprio Estado. Nós somos um Estado ainda de produtos primários, agrícola, do mínimo aí de transporte, por exemplo, de minério, de recursos. Nós somos um Estado que ainda produz muito pouco e de uma forma ainda de gêneros muito primários. A nossa industrialização é de gêneros básicos ainda. A atividade econômica também é incipiente na grande maioria das cidades. Para você ter noção, por exemplo, nos municípios do Maranhão, a coisa é tão absurda que, por exemplo, o FPM, o Fundo de Participação Municipal, transferências obrigatórias do governo federal para o município. Ano passado, 3 bilhões e uns 100 e poucos milhões de reais. Aposentadoria rural, 7 bilhões de reais.
Hoje, os municípios do interior do Maranhão, muitos desses municípios que foram criados nessa última leva irresponsável de criação de municípios, eles são dependentes de fundo de participação e de aposentadoria rural. Hoje, com essa reforma da Previdência, a proposta inicial mexe na aposentadoria do trabalhador rural. E é um golpe brutal dentro da vida das pessoas que moram nos municípios do Maranhão por conta de toda essa dificuldade. Vá num município como o governador Newton Bello, não tem praticamente empresa nenhuma, não tem atividade econômica organizada, não tem um polo de exploração agrícola forte, não tem praticamente nada, são municípios pobres, pessoas realmente que vivem aí com recursos de Bolsa Família, ainda eternizadas na miséria da omissão dos agentes públicos e na falta de políticas públicas. E, óbvio, à margem do capitalismo moderno. Então, essas ações da ponta de aquecimento da atividade econômica são o primeiro passo. Qual que é o outro momento? Você qualificar a sua mão de obra. No Maranhão nós temos ainda uma mão de obra que proporcionalmente é pouquíssimo qualificada. Curso de formação, melhora da escola, a agregação de valor ao ensino desses estudantes com atividades práticas no dia a dia. Você gera interesse, quando você gera interesse, você fortalece o engajamento deles na vida social. E, obviamente, fomento a práticas novas. A gente está tendo uma mudança radical no paradigma das profissões. Hoje, com o advento da internet, dos celulares, muitas profissões vão morrer. Antigamente, você aqui no Maranhão, 20, 30 anos atrás, nas grandes escolas, ou nas escolas particulares do Maranhão, o aluno só poderia ser médico, engenheiro ou advogado, numa escola particular cara de São Luís. Aquela coisa da elitista que a gente tem nas nossas escolas. E hoje, você vê aí pessoas sendo youtubers, apresentadores, desenvolvendo aplicativos, ganhando milhões e às vezes bilhões de dólares quando são fomentadas essas novas profissões. A verdade é, o mundo mudou, nós, enquanto agentes públicos, temos que cada vez nos modernizarmos e entrar em conexão com esses novos tempos do mercado de trabalho. Só isso realmente vai colocar o Maranhão no mapa da economia brasileira e do mundo mais para frente. Deputado, para finalizar, eleições municipais no próximo ano. E o seu nome é ventilado como possível nome do PDT. O senhor já pensa nisso, ser candidato a prefeito de São Luís? Hoje, o PDT não tem um nome, digamos assim, um nome certo para ser candidato. Ainda está sendo construído. Se eu chegar a te dizer agora, sou pré-candidato a prefeito em 2020, neste momento não cogitamos isso, mas é uma construção que vai ser feita. E isso você sabe que dentro de um processo eleitoral as cartas elas precisam ser colocadas e a decorrer de como estará o nosso nome mais para frente podemos pensar na possibilidade, mas com detalhe, jamais será uma imposição deste parlamentar uma candidatura, vai ser construída se for uma necessidade do grupo, se tivermos realmente ali a intenção firme de disputar a prefeitura. Enquanto isso, vamos nos preparando, cada vez aprendendo mais, fazendo política melhor, ganhando a confiança das pessoas e o que mais importa, o respeito da população com o nosso trabalho. Deputado, suas considerações finais, já que o programa está na sua parte final. Para mim é uma felicidade estar aqui com você, um amigo de longa data, que a população realmente saiba que estamos trabalhando todos os dias e isso não é da boca para fora. Às vezes a gente vai na Assembleia de sábado, às vezes domingo, quando teve, por exemplo, o problema do Hospital Adenor Abelo, que ameaçou o fechamento do SPA, nós fomos lá montar uma lei para entregar no outro dia pela manhã, segunda-feira, 8 horas, para o secretário de Saúde, para poder fazer a regularização completa do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que foi uma lei de um outro colega deputado estadual na época, mas que ela tinha um vício de iniciativa e o fundo hoje, da forma que está, ele não pode continuar. Então nós mandamos esse projeto para o secretário de Saúde e para o governador para que eles apresentem, porque para a criação de fundo é iniciativa do governo do estado, para garantir os recursos do fundo, que esses milhões de reais por ano que são captados com o ICMS do tabaco e das bebidas alcoólicas, ele possa realmente fazer ações de prevenção e combate ao câncer. Então nosso trabalho é assim, ele não tem hora, ele tem respeito pela população e uma grande vontade de fazer a diferença. Do primeiro ao último dia do mandato, essa será a nossa tônica, a nossa garra e a nossa experiência. E o programa Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado aqui na TV Difusora.